Olá, eu sou o professor Zé Roy, editor do canal Educação 3D+, e do blog educacional Educatube. E aqui estou no terceiro episódio desse mini curso proposto por colegas no cyberespaço, de compartilhar um pouquinho da minha experiência no uso das tecnologias, principalmente nesse período de pandemia. Então, serão 7 episódios no total, esse aqui é o terceiro, em que eu vou discutir questões que envolvam a minha prática escolar em tempos de pandemia. Os três primeiros episódios são mais trabalhando com ideias, com conceitos, e os 4 últimos com prática mesmo, a utilização de certos recursos e ferramentas no cotidiano. Então hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu gosto sempre de ter uma apresentação de slides para ilustrar um pouquinho das ideias que eu estou trazendo, estou apresentando aqui. Então, hoje esse terceiro episódio tem como tema novas tecnologias que requerem novas metodologias. Por quê? Eu usei uma imagem muito comum de um vídeo aí, muito conhecida, aliás, de um vídeo utilizado em muitas formações, que fala sobre a metodologia em parceria com as tecnologias. Então, escolas começam a adotar logo lá, quando a inclusão tecnológica começou a adentrar as escolas, os equipamentos foram, os laboratórios foram constituídos e tudo, mas a metodologia foi apenas uma migração de um modelo antigo para o novo, mas a metodologia em si, mudaram as tecnologias, mas a metodologia permaneceu muito semelhante. Então isso é uma questão que hoje eu trago para vocês, por isso que eu digo que novas tecnologias, e agora mais do que nunca, requerem novas metodologias, formas mais adequadas de adaptar isso ao cotidiano. Então aqui eu trago para vocês conceito lá de tecnologia lá da antiguidade, da Grécia. Deus ex machina, que é um conceito latino, mas inspirado na ideia lá do teatro grego, que utilizava cabos e roldanas para elevar as personagens, os atores, para simular efeitos que hoje o cinema faz, os efeitos especiais do cinema. Então, o teatro clássico lá grego usava esses equipamentos para a elevação de deuses e tudo mais. Então, é isso, esse recurso que hoje em dia a gente utiliza. As tecnologias são esse Deus ex machina presente no cotidiano, em alguns casos elevando, qualificando, né? E outras vezes dando um verniz de modernidade na prática, quando ela se torna muito repetitiva. Então, isso que eu quero discutir com vocês, que as tecnologias elas têm que ter sentido na prática escolar. Não é só transferir, só mudar um equipamento pelo outro, com um verniz de mais moderno, mas a prática continuar a mesma. Então, é isso que eu estou querendo provocar, essa provocação. Então aqui, hoje, quem é o Deus Ex Machina no cotidiano? É o nosso famoso data show, o projetor multimídia. Tem professores que hoje não sabem dar aula sem ser um data show, sem estar acompanhado do data show dos slides. A questão expositiva ela tem que estar acompanhada de um projetor, né? O famoso data show. Mas às vezes apenas transferiu a prática que tinha com outros equipamentos anteriores e não mudou muito a metodologia. Continua a mesma coisa, a diferença é que hoje tem esse verniz tecnológico moderno. Então, a metodologia que é o que eu discuto, que a gente pode inovar de forma simples, né, sem precisar de nenhuma parafernália tecnológica assim, de última geração. Podemos usar os recursos que a gente tem, mas de forma criativa, simples, original, autoral. Tá? Então, hoje, o Deus Ex Machina, no contexto de pandemia, são as lives. Então, a exaustão até. A gente está ficando cansado de tanta live. Né? É live no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Em toda parte, lives, lives, lives. Os próprios artistas já estão com a imagem cansando de muitas e muitas lives. Então,
na verdade, inicialmente parecia uma coisa interessante, diferenciada, mas a repetição se tornou um clichê. Hoje todo mundo faz live para tudo, né? E às vezes ficou mais do mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado, né, na educação, porque isso se torna enfadonho, cansativo, rotineiro. Então, o bom professor ele pode utilizar essas ferramentas, o data show, todos esses equipamentos. Eu vou mostrar algumas formas de utilização bem simples, mas criativas, dando uma nova roupagem, uma nova metodologia para essa tecnologia. Então, aqui, vamos pensar um pouquinho a tecnologia e essas transformações que aconteceram. Então, a própria escrita, lá, os escribas, aqueles sábios lá na antiguidade do Antigo Egito, depois tiveram os copistas na era medieval, né? Até que veio o Gutenberg, que criou a prensa móvel. Essa mobilidade, o conceito de mobilidade está ali presente, poder construir textos e reproduzir em larga escala. Isso aí dinamizou a própria leitura, que até então era restrita àqueles sábios, àqueles copistas, aos nobres, aos religiosos, aqueles que detinham conhecimento, e até hoje, ter conhecimento é ter poder. Né? Então ficava restrito a um grupo limitado. Quando a Gutenberg cria a imprensa, começa a fazer as publicações, primeiro, claro, a própria Bíblia e materiais religiosos, mas depois a própria popularização da escrita e da própria literatura teve um grande impulso, se transformou através desse equipamento chamado imprensa, prensa móvel do Gutenberg, e transformou a sociedade, né? A leitura, da leitura feita em tom alto por leitores, passou a ser uma leitura silenciosa, as bibliotecas começaram a ter outra dimensão e tudo mais, né? As escolas também e tudo lá, aquela escolástica da era medieval do imperador Carlos Magno, quando cria as primeiras escolas, as primeiras universidades, tudo isso vai se transformando. E aí sim, eu discuto essa questão que a gente inicialmente se apropria de uma nova tecnologia, mas com uma metodologia que era adotada na anterior. Então, vejam só, quando surgiu aqui a pintura mesmo, que era o retrato, surgiu a fotografia. A fotografia, muitos eram retratos mesmo. Os primeiros fotógrafos ficavam simulando o que era feito com quadros com mestres pintores, até que a fotografia passou a ter outra dimensão e hoje a fotografia, por alguns, é uma arte, até uma forma de expressão artística, o ângulo, a cor, o brilho, tudo isso tem toda uma técnica. A fotografia passou a ter outra dimensão, mas no início a fotografia reproduzia muitas características da pintura. Tem um livro até, o Pintor de Retratos, do professor e escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, que mostra essa transição entre a pintura e a fotografia, entre a industrialização, o processo de industrialização e modernidade da sociedade. É muito interessante, recomendo. Tá? Então, aí veio o rádio. O rádio se inspirava muito no teatro antigo, né? As próprias radionovelas era a dramatização no formato do teatro. Quando veio a televisão, os primeiros operadores da TV eram profissionais, desde a parte técnica e tecnológica até os artistas e tudo, eram egressos do rádio e tinham aqueles vícios, aqueles métodos do rádio. Então a TV era um rádio com imagem. Depois a TV tomou uma outra dimensão, mas as radionovelas, as telenovelas, elas tinham muito da radionovela e que aqui tinha muito do teatro. Então, cada transformação tecnológica, inicialmente a gente usa, porque não tem como não ser de outra forma, a gente usa ainda as metodologias do veículo antigo, mesmo que seja um novo. Tá? Depois, com o advento da TV, e o McCallaghan ele dizia muito disso, que com a TV nós nos tornaríamos uma aldeia global, porque o sinal ia ser transmitido em maior escala e tudo mais. Então, daquela aldeia tribal, lá da antiguidade até ao conceito de aldeia global do McCallaghan, a gente
avançou bastante, mas a TV não tinha interação, né? A gente captava o sinal, quem é mais antigo da minha geração lembra-se que o sinal tinha que gritar para alguém no telhado para regular a antena. Deu! Não, mais um pouquinho, para cá, para lá, e tudo. Né? A tela plana era o papel celofane que se colocava, eram as primeiras TVs, eram preto e branco, depois veio, nos anos 50 ainda era o sinal, depois ele começou a ser sinal colorido, lá na década de 70 se popularizou a TV a cores, e aí sim foi também, mas a gente ficava muito como espectadores. Depois sim foi vindo com o advento da internet, mas também na internet no primeiro momento o usuário era muito espectador como na TV. Tinha todos aqueles sites e tudo, mas a gente só visitava, não tinha espaço para interação, comentários, nada disso. Então a gente só. A postura continuou a mesma num outro veículo, até que depois, sim, que a gente vai ver como ela foi se transformando e hoje chegamos no smartphone, que é um computador de bordo, de bolso. A gente faz tudo o que fazia com as outras mídias. Tem 10, 20 equipamentos que seriam necessários para fazer hoje o que a gente faz num smartphone, né? Rádio, TV, jogos, gravar, fotografar e tudo mais. Hoje, tudo integrado, esse conceito integrado. Então, hoje, o aluno tem muito isso, ele traz esse conceito de smartphone, mobilidade, portabilidade, interatividade, intuitividade, mobilidade. E nós temos que também utilizar na nossa prática escolar esses conceitos. Se o aluno já domina isso e ele já vem nesse conceito junto com os equipamentos, nós também temos que migrar para essa forma. E aí sim a tecnologia que veio na escola. A tecnologia da escola, não. O famoso mimeógrafo, quem que nunca, né, passou por isso? Principalmente os professores mais veteranos, os novos, já alguns vão encontrar como peça do museu. Né? O mimeógrafo foi muito válido da gente passar e tudo. Né? Gutenberg que o diga. E depois veio o projetor, de slides, né? O projetor de slides que já vinha tipo hoje, né? A gente tinha já um canal pronto, já vinha o material com os slides para o pessoal de ciências mesmo, animais, biologia, tudo, vinha aqueles slides, aquelas fotografias que tu projetava, dinamizou bastante, né? Depois veio o retroprojetor, que era meio que uma matriz, né? Só que uma transparência que ele podia fazer o que fazia no mimeógrafo, né, manual, também pela transparência, uma folha e projetar. Aí veio o data show, o famoso data show, que ele fazia os slides, as transparências, só que mais no computador. Agilizou bastante, mas estava fazendo praticamente a mesma coisa em equipamentos diferentes, mas a metodologia ficou muito igual. Eu poucas variações, né? Tanto que aqui tem uma imagem ilustrativa, histórica, um professor, provavelmente um palestrante, lá ó, tá com um retroprojetor. Não faz muita diferença de um professor hoje do século XXI, o seu data show, projetando lá slides, folhas. Claro, tem uma dinamização maior, uns recursos maiores, efeitos e tudo mais, mas o método dispositivo está muito semelhante. Né? As transparências, as folhas aqui ao lado. Então, essa questão dos avanços tecnológicos, nem sempre os metodológicos custam um pouquinho para se transformarem, mas é necessário, cada vez mais urge que a gente dê uma outra finalidade às tecnologias no ambiente escolar. Então, do Data Show, hoje eu sugiro o Data Show, uma ótima ferramenta para a gente fazer saídas de estudos com os alunos, usando o Google Earth, as imagens de satélite, né, para ciências, biologia, geografia. Posso dar uma aula de literatura e de história também, visitando ambientes lá do Google Earth, a Roma Antiga, Marte, o fundo do mar. Tem muitos recursos no Google Earth. Se não tem dúvida, bota no YouTube, vocês vão ver vídeos explicando as possibilidades. O Street View, uma saída. Eu fiz saída de estudo com meus alunos, já que nesse momento a gente está em confinamento, não poderia. Eu faço seguido saídas de estudo para espaços literários, para falar sobre as escolas literárias, o romantismo, o realismo, o barroco,
pouco, levo em igrejas, livrarias, bibliotecas. Fiz uma saída por sala de aula virtual, conectando no meu computador, né, e acessando via. Não usei o Datashow, pode-se usar num tempo presencial o Datashow, mas eu usei a minha conexão de internet, entrei na Street View, no Google Maps também, para a gente poder também fazer saídas. Então, cada professor adapta a sua realidade, ao seu conteúdo. Né? Posso visitar museus, posso visitar o que eu quiser. A minha imaginação é que delimita o meu espaço. Tá? E posso usar o próprio Google Pesquisa para localizar esses recursos e outros mais. Então, o Datashow, num tempo antes da pandemia ou posterior depois, pode ser uma grande ferramenta usada em outras formas. E pode ser também, nesse tempo de confinamento, a gente pode fazer várias saídas de estudo com os alunos, aproveitar isso, fica uma coisa extremamente agradável, dinâmica, ir para o Museu do Louvre, ir para o Taj Mahal, para onde eu quiser, dependendo do meu conteúdo e da minha forma de planejar essa saída. E aí sim, eu pergunto para vocês, a internet é uma aliada ou uma adversária nesses tempos de pandemia e videoaulas? Depende muito como a gente vai trabalhar. Né? Então, eu gosto muito de brincar, ironia nas minhas aulas, e muita coisa para relaxar com os alunos, e descontrair, trazer o referencial meu, a bagagem minha em trânsito com a dos alunos, e faço essa brincadeira entre os Power Rangers e o PowerPoint. Em algumas coisas eles nos salvam. Se os Power Rangers não podem nos salvar, o PowerPoint pode ser um recurso fantástico para a gente. Desde uma apresentação, uma aula, mas eu proponho outras formas. Eu já usei o PowerPoint e o Paintbrush, aquele recurso de desenho, aplicativo de desenho, né, para fazer uma história em quadrinhos. Aqui eu usei imagens, fotografias do meu celular, que eu, com cabo, joguei para o computador, e aí sim posso usar uma versão PowerPoint do próprio celular, se eu quiser baixar. E aí fiz uma história usando fotografias e os recursos que tem o PowerPoint. Vocês podem procurar no YouTube, tem oficinas diretas ali, recursos, mostrando recursos de desenho do PowerPoint. Lá na barra de tarefas, lá naquela barra, temos uma série de recursos para usar balões, texto, aquelas nuvens de pensamento. Podemos fazer. E aí sim, com os alunos, fazer uma atividade interativa com os alunos. Os alunos podem ser os personagens da própria história. Tirar uma saída de estudos, se for em tempos de normalidade, ou as fotos que vocês tenham e produzir uma história em quadrinhos sobre um tema da matéria. Propor um trabalho avaliado, né? Construir uma narrativa, seja na matemática, seja na biologia, na literatura, em português, é criatividade. Então dá para fazer usando isso. Em vez de fazer um mapa mental, pode fazer uma história em quadrinhos usando o PowerPoint, as ferramentas PowerPoint. Pode ser um slide por quadro, ou pode, como eu fiz aqui, pode ter 4 imagens por slide. E a história, ela se constrói ao natural. Então, pode ser um editor de HQ, não precisa baixar nenhum aplicativo, tem vários editores de história em quadrinhos, mas pode usar o próprio PowerPoint. Foi uma professora, uma cursista, num curso de formação que eu apresentei, um aplicativo chamado HQ da Unicamp, gratuito, que dá para baixar, e já vem com fundos e tudo ali, e personagens e recursos, e ela me disse que ela usava, e eu achei fantástica essa ideia, e comecei a adotar, usar o PowerPoint também como ferramenta. O blog, gente, o Blogger, que é um recurso que permite a gente construir o nosso diário virtual, o diário de classe do professor, que é uma forma da gente interagir com o nosso aluno. Pode ser restrito, fechado, ou pode ser aberto para o mundo. Eu brinco que o blog é como um correio eletrônico, só que ele vai literalmente para o mundo. A construção, a parte interna de edição de um blog é muito semelhante a mandar um e-mail. A gente bota um título, escreve um texto, pode anexar imagens, pode anexar vídeo e depois enviar. Só que esse enviar fica para o mundo. E o blog, alguns desses blogs educacionais aqui que eu indico para vocês,
o Dica de Ciências da minha colega Andréa Barreto, do Rio de Janeiro, que é fantástico, tem planos de aula, tem uma série de indicações, produz seu conteúdo e disponibiliza aos interessados, que eu acho muito interessante. Os professores têm muito disso, tem muito professor digital compartilhando seus saberes. Baú de Ideias da Educação Infantil, da Ivanise Meyer, também, que é riquíssimo. A blogosfera da Marli, que trabalha com produção textual. O Matemática Rio, do professor Rafael Procópio, que faz vídeos curtos, divertidos, interessantes sobre o conteúdo matemático. O próprio Educatube Brasil, que é o meu blog, onde eu divulgo vários desses professores, vários vídeos, curtas, metragens, animações, slides, cenas de filmes, clipes, curtas, metragens, o mais variado material, e sempre com uma proposta de uso pedagógico, uma resenha e uma proposta em alguns casos. Divulgo blogs, portais, jogos, recursos mais variados. Então, ele passa a ser um acervo digital à disposição, como os outros. E tem muitos mais blogueiros educacionais compartilhando. E fazer um blog é como criar uma conta de e-mail e logo em seguida utilizar ele como mandar esse e-mail. Posso usar de forma restrita mediante e-mail e senha e cadastro de alunos. Posso usar ele de um modo mais fechado, né? Um diário mais que nem o de Anne Frank, mais reservado, ou posso usá-lo como o de Malala. A Malala, a jovem lá que conseguiu, paquistanesa, resistir, sobreviveu e conseguiu, através do seu blog, ela contava suas histórias, né, da educação e tudo mais. Hoje é uma figura que é símbolo da defesa da educação no mundo. Então, o blog é uma ferramenta que começou com diário do adolescente e depois foi adotado pelos professores, que deram uma nova roupagem, uma outra metodologia para ele, e hoje muitas celebridades e jornalistas adotam o blog. Passou a ser uma ferramenta incrível de interação mesmo, ficar ali armazenado aquela produção. E aí sim, o YouTube, que para mim é uma pequena máquina do tempo. Eu acho que o YouTube a gente acha praticamente tudo. E fiz uma brincadeira com o Pero Vaz de Caminha, e a sua carta lá do descobrimento a gente pode descobrir em se procurando, né? Tudo acha, em se plantando tudo dá. E aqui no YouTube literalmente a gente encontra tudo. Desde receita de bolo, eu consegui configurar o meu celular um videozinho de 1 minuto de um jovem de 12, uma criança de 11, 12 anos, e tinha outros especialistas de uma forma metodológica e didática muito complexa, de 5, 10 minutos, e eu não entendia nada. E o mais claro, cristalino, foi de uma criança que me explicou, que entrava ali e passo a passo, rapidinho, em menos de 15 segundos eu tinha tirado aquelas imagens que iam para minha galeria e sobrelotavam a memória do meu celular. Eu desativei. Só clicar ali e desativar as imagens para a galeria. Simples, prático e direto. No YouTube a gente acha imagens mais variadas e tudo. É só questão da pesquisar, fazer os caminhos de pesquisa adequados. A gente localiza praticamente tudo. Dá para usar cenas, vídeos os mais variados para ampliar a nossa aula, para estimular o aluno, mandar um material para depois ser discutido um conteúdo a partir daquele vídeo que ele pode ver esse tempo em casa com calma, já que a conexão às vezes pode travar e tudo mais. Ele assiste quando dá um tempo, ele assiste depois, como uma sala de aula invertida, vocês discutem aquelas questões de história, geografia, o que for, depois no encontro ou no espaço de interação, seja um grupo do WhatsApp, seja numa plataforma da escola ou outro recurso que seja utilizado nessa interação aluno-professor. As enciclopédias, desde lá do tempo dos iluministas, que criaram lá a primeira enciclopédia, todo o conhecimento daquele momento da humanidade coube em alguns livros. Hoje é impossível, hoje é na nuvem, né? Todo o conhecimento, e por isso que a gente não consegue às vezes memorizar muita coisa, de tantos dados, tantos recursos que tem disponível. Quantas referências que não existiam naquela época, não existia cinema, televisão, nada disso. Toda essa produção artística, a literatura ainda estava iniciando lá naquele período do romantismo e tudo mais. Então, vejam só, hoje nós temos a Wikipédia, que é uma enciclopédia universal que todo mundo pode colaborar e compartilhar. A gente procura muita coisa ali, pode corrigir verbetes, acrescentar, incluir novos. E tem essa Educopédia, gente, essa imagem aqui embaixo,
que é uma enciclopédia produzida pelos professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa começou lá com a Secretaria de Educação do município e disponibiliza uma parte do acervo para os visitantes e a outra restrita à rede municipal. Produção de professores e para professores. Então tem em todas as áreas, todos os níveis, tem um monte de coisa interessante. Já usei animações, vídeos, textos, propostas em projetos meus e indiquei para muitos professores. Então, os professores compartilhando suas práticas e tem um espaço específico, uma enciclopédia educativa. Por fim, para a gente encaminhar esse terceiro nosso encontro e preparar, sim, para o quarto, quando nós começaremos com questões práticas, utilização de recursos de salas virtuais, podcasts e outras mais ferramentas, nós estamos num processo de transformação. Então, todas as tecnologias, por isso que eu reforço, precisam ter nota das metodologias. A Web 1.0 ela já veio pacote prato feito. Tu chega no restaurante e aquilo ali, né? Não tinha interação nenhuma. Na 2 começa a ter recursos de interação maiores, que os usuários podem interagir com os produtores de conteúdo. Na 3, os usuários se transformam em produtores. Podem produzir os seus próprios conteúdos. Web 1.3 facilitou, dinamizou. Podemos ter um canal de vídeo no YouTube, podemos produzir material, podcast, todos esses recursos e disponibilizar. E a Web 1.4, que estamos aí no transcurso, em que ela vai ficar muito mais ampla, que nós estamos trabalhando com outras formas de interação num plano muito maior. Então isso nós voltaremos em outros encontros a tratar disso. Então é importante que essas tecnologias foram avançando, se transformando e os meios de utilização também. Então, nós, enquanto educadores, temos esse compromisso de transformar os meios, de que, para um mimeógrafo, eu posso ainda dar uma aula muito bem feita com uma folha de mimeografada. Posso, sim, com retroprojetor, com projetor de transparência, com data show, mas posso também transformar esse equipamento além daquele usual, do comum, que nem as lives. Fazer uma live diferente, simplesmente uma live em que eu estou ali só conversando, falando e não dando espaço para a interação. Então, isso hoje, esse meu terceiro vídeo, era mais uma provocação também, conceitual, para a gente aí sim ir para a prática mesmo. Nos próximos 4 episódios eu vou trabalhar com ferramentas, mostrando as utilizações delas de forma simples, prática, eficiente, direta, objetiva, que esse é a importância. A informática, a informação automática, ela tem que ser feita para nos facilitar. Se for para nos dificultar a vida, tem outros recursos, né? Então, nós temos que dar uma outra dinâmica às ferramentas, uma dinâmica educacional. Lembre-se que o pacote Office visava escritório, empresa, e nós nos apropriamos do PowerPoint e de outros recursos na educação, do Word e tantos mais. Então, nós temos, assim, nesse período de pandemia, o desafio maior é usar a nossa criatividade para a gente avançar e tentar transformar essas tecnologias através de novas metodologias, como o blog, que é um exemplo disso. O blog de Diário Virtual Adolescente se transformou, graças aos professores, à intervenção dos professores, numa ferramenta, num espaço de aprendizagem à distância, de interação e de educação à distância mesmo, não só entre professor e aluno, mas professores e professores. Muitas coisas eu aprendi com blogueiros e ensinei também. Então, isso é uma pequena provocação, a terceira provocação para vocês. E no próximo encontro começaremos a ver a questão das salas virtuais para professores e alunos reais. Como utilizar isso de uma forma bem mais dinâmica, sem tanto estresse, de uma forma mais prática e objetiva. Tá? Então, aqui os próximos episódios desse seriado, meus contatos aqui também. E aí sim, até a próximo videoaula. Né? Então, nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Até mais.